Nos capítulos 49 a 53 de Isaías, encontramos algumas das profecias mais profundas e messiânicas do Antigo Testamento. Isaías descreve o servo sofredor, o papel de Israel como luz para as nações e a redenção prometida por Deus. Isaías, capítulo 49, versículos 1 a 7. Isaías apresenta o servo do Senhor, que é chamado desde o ventre materno e a quem Deus formou para ser seu servo, a fim de trazer Jacó de volta e reunir Israel. O servo é descrito como uma luz para as nações, para que a salvação de Deus alcance os confins da terra. Deus promete honrar e fortalecer seu servo, mesmo quando ele se sente desprezado e aborrecido pelas nações. Versículos 8 a 13. Deus promete restaurar Israel e fazer uma aliança com o povo. Ele libertará os prisioneiros e proverá para os necessitados. O caminho será preparado, e Deus consolará seu povo. Os céus e a terra exultarão de alegria, pois o Senhor terá misericórdia de seu povo aflito. Versículos 14 a 26. Sião, personificada como uma mãe que sente que Deus a abandonou, é consolada com a promessa de que Deus nunca esquecerá seu povo. Ele gravou o nome de Israel nas palmas de suas mãos. Deus promete restaurar Jerusalém e fazer seus opressores beberem da taça de sua ira. Os filhos de Sião voltarão, e todas as nações saberão que o Senhor é o Salvador e Redentor de Israel. Isaías capítulo 50. Versículos 1 a 3. Deus desafia Israel a mostrar onde ele emitiu uma carta de divórcio. Os pecados de Israel os separaram de Deus, mas ele não os abandonou. O poder de Deus para redimir é comparado a ele secando os mares e vestindo os céus de luto. Versículos 4 a 9. O servo do Senhor é descrito como alguém que tem uma língua instruída para sustentar os cansados com uma palavra. Ele ouve a voz de Deus e não se rebela. O servo sofre abuso, mas não se desvia do caminho que Deus traçou. Ele confia no Senhor para vindicação e proteção, sabendo que não será envergonhado. Versículos 10 e 11. Isaías exorta aqueles que temem ao Senhor a confiarem em Deus mesmo na escuridão. Aqueles que tentam acender suas próprias tochas e caminhar por sua própria luz enfrentarão sofrimento. Isaías, capítulo 51. Versículos 1 a 8. Deus chama seu povo a ouvir e buscar justiça. Ele lembra a Israel suas origens e promete consolo e redenção. Deus trará sua justiça como luz para as nações e sua salvação durará para sempre. Ele exorta o povo a não temer o escárnio humano, pois o Senhor trará salvação e julgamento. Versículos 9 a 16. Isaías clama a Deus para despertar e agir em favor de Israel, lembrando os grandes feitos de Deus no passado. Deus responde prometendo consolo e restauração. Ele é o Criador e seu povo não deve temer os homens mortais. Deus assegura a Jerusalém que ele tirará o cálice da ira de sua mão e o dará aos seus opressores. Versículos 17 a 23. Deus pede a Jerusalém que se levante, pois o tempo de sua punição acabou. Os opressores de Jerusalém beberão do cálice da ira de Deus, e o povo de Deus será libertado. Isaías capítulo 52. Versículos 1 a 12. Deus chama Jerusalém a despertar e vestir suas roupas de força e esplendor, pois os incircuncisos e impuros não mais entrarão nela. Ele promete libertar seu povo do cativeiro sem dinheiro, e os mensageiros trarão boas novas de paz e salvação. Deus mostrará seu poder perante todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Versículos 13 a 15. Isaías introduz o servo sofredor, exaltado e elevado, mas também desfigurado e desprezado. O servo purificará muitas nações, e reis se calarão diante dele, pois verão e entenderão o que não lhes foi contado.
Isaías, capítulo 53. Versículos 1 a 3. Isaías descreve o servo como alguém que cresceu como um rebento diante de Deus, sem beleza ou majestade para atrair-nos. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e familiarizado com o sofrimento. As pessoas escondiam o rosto dele e ele foi desprezado. Versículos 4 a 6. O servo levou sobre si nossas enfermidades e carregou nossas dores. Ele foi ferido por nossas transgressões e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e por suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Versículos 7 a 9. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro levado ao matadouro, ele não se defendeu. Ele foi cortado da terra dos vivos por causa da transgressão do meu povo. Ele foi sepultado com os ímpios e com o rico em sua morte, embora não tivesse cometido violência, nem houvesse engano em sua boca. Versículos 10 a 12. Foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Quando sua vida for uma oferta pelo pecado, ele verá sua descendência e prolongará seus dias. A vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois de sofrer, ele verá a luz da vida e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos e levará as iniquidades deles. Deus lhe dará uma porção entre os grandes, porque ele derramou sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores. Ele levou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Esses capítulos de Isaías oferecem uma visão profunda da redenção e do sofrimento do servo do Senhor, que é amplamente reconhecido pelos cristãos como uma profecia sobre Jesus Cristo. Eles destacam a fidelidade de Deus, a promessa de restauração e a profunda compaixão do Senhor por seu povo. Obrigado por nos acompanhar nesta leitura de Isaías, capítulos 49 a 53. Esperamos que essas lições tragam sabedoria e reflexão para a sua vida. Continue conosco em nossa jornada pela Bíblia em um ano e que a graça de Deus esteja sempre com você. Até a próxima!